mestres, tá? É uma aula, assim, que a gente escolheu alguns temas para introduzindo para vocês. Aparentemente, vocês vão achar que pode ser que não tenha a ver, né? Porque a gente estava falando de lei natural, lei de Deus. Mas a gente entende que Jesus, como seu principal representante, vamos assim dizer, né? Na Terra e o governador do nosso planeta, eu acho que é importante a gente saber um pouquinho sobre ele, né? Além dos ensinamentos que ele traz no Evangelho, de todas as suas ações, tá bom? Então a gente vai falar sobre isso. Aí então acho que a gente já pode começar. E eu vou ficar matando o bichinho enquanto eu dou aula, tá? Porque eu não vou aguentar eles andando em cima de mim. Se vocês me virem assim é porque é bichinho que tá entrando com esse calor de inverno, né? Esse calor ainda que nem chegou a primavera. Ai, Sofia, que bom que você chegou, você vai matar os bichinhos aqui em casa, tá bom? Vou ver se ela serve para isso, a gata. Gente, então vamos fazer a nossa oração. A Ana fez um procedimento dentário hoje, vamos pedir também por ela, para que ela se restabeleça logo, né? Ela mandou mensagem avisando que não vai poder participar, que teve uma intercorrência dentária de emergência, então que ela se recupere logo, porque a gente sabe também como o dente é chato, né? Que exige aí uma paciência, tá bom? Então vamos lá. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Jesus. Senhor Jesus, Mestre amado, estamos aqui mais uma noite reunidos para aprender um pouquinho, aliás, hoje em especial, sobre a sua vida. Sabemos que os registros são pequenos, são poucos, em comparação à grandiosidade do que você é e representa hoje como um espírito crístico. Que o Senhor sempre possa ser o exemplo, que possamos nos guiar, nos apoiar e nos dar esse norte, essa direção. Pedimos à espiritualidade que visite a casa de cada um aqui de nós, tanto dos presentes quanto dos ausentes que assistirão às aulas depois. Que a espiritualidade possa fazer uma limpeza, banhar de luz todos os cômodos, para que possamos receber sempre a tua luz, teu amor e a perseverança do nosso dia a dia. Aproveitamos também para enviarmos toda a nossa luz ao cristão, que às segundas-feiras realiza um grande trabalho mediúnico na casa, que todos possam ser socorridos e encaminhados dentro do merecimento de cada um, e que o Senhor proteja todos os médiuns que ali estão trabalhando, para que possam executar o trabalho da melhor forma possível. Obrigada, Senhor, por mais essa noite. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja, salve Jesus e graças a Deus. Então, bem-vindos a todos. Os que chegaram depois, eu tomei a gripada, tá bom? Tomei a febrilzinha aí hoje, e a aula vai ser entre tosses e tosses, tá bom? Mas vamos lá. Hoje a gente vai falar do mestre dos mestres, né? Um pouquinho sobre a pedagogia de Jesus. Nós lemos muito sempre sobre os seus ensinamentos, né? E sempre quando a gente fala que ele é o mestre, vem algumas ideias na nossa cabeça, né? Pode passar, Wagner, por favor. E aí, eu convido vocês a lembrarem de um bom mestre que vocês tiveram na escola, um bom professor. Que características que ele tinha ou ela tinha? Eu vou pedir agora para todo mundo voltar para o tempo de escola e falar, eu tive uma professora que me marcou porque eu achava, assim, enfim, por algum episódio ou por qual característica que ela tinha que vocês consideram que ela tenha sido uma boa mestre, uma boa professora, ou um bom mestre, ou um bom professor.
Tá bom? Então, nessa parte, primeiro, é uma parte que a gente vai discutir um pouquinho, para depois chegar no mestre dos mestres. Quem gostaria de começar? Tem um professor meu de matemática, que ele meio que, contra a própria direção da escola, ela não entendia que xadrez era matemática, achavam que era tipo baralho, né? E ele ensinou a gente a jogar xadrez por causa, né? E aí meio que escondido da escola, ele meio que fechava, trancava a sala e colocava a gente para jogar xadrez. Aí eu peguei gosto e foi uma experiência muito boa. E que característica que você falaria dele, Wagner, por essa sua narrativa? A coragem dele enfrentar até as próprias diretrizes da escola para poder passar um conhecimento para a gente. A coragem para trazer esse novo, mudar as diretrizes, né, da escola, pensando que isso seria o melhor para vocês. Legal, a gente vai resgatar isso depois. Quem mais? Eu lembro das professoras, assim, de prezinhos, todas fofinhas, acolhedoras, né, carinhosas, afetuosas. Então, a gente aqui criança, né, é grande, mas criança, precisa de um colo às vezes, né, e eu acho que esse conforto, né, acho que é uma característica, assim, esse acolhedor. Bacana, é uma característica importante também, né, de você acolher, o professor acolher seus alunos, né, acolher as necessidades de cada um, enfim. Tiago, depois Paula. A minha recordação também da professora da primeira série, que ela também tinha esse jeito muito carinhoso, bem acolhedor, e foi uma professora que me marcou bastante, pelo jeito dela ser, dela falar assim com a gente, de tratar, mesmo sendo bem pequenininho, é bem marcante ainda na minha memória essa vivência na primeira série. E é uma das poucas lembranças que eu tenho assim de professores nessa faixa. Que bacana, Tiago. Bacana. E você vê como marca mesmo, porque foi praticamente seu primeiro contato com o universo escolar, né? No ensino fundamental. Sim, e eu não gostava muito de escola, então tanto é que eu fugia do prezinho e não fiz prezinho porque eu não gostava de escola. Entendi. Mas com ela acabou marcando e ela foi te conquistando. Sim, me cativou bem. Que bom. Paula? Eu lembro de um professor da 7ª série de História, que ele era muito dinâmico. E ele tinha matéria que ele tinha que dar, mas a gente não ficava sentada na cadeira olhando a matéria, sabe? Ele trazia uma coisa muito dinâmica em trabalhos que a gente tinha que fazer, em discussões. Ele era muito acessível também. Então, a aula dele era tipo um show, assim, eu lembro. E foi a professora que me marcou muito, assim, que eu levo... Hoje em dia eu dou aula também, aí eu levo muito ele assim, como um lugar a se seguir, sabe? De fugir desse óbvio. Porque eu acho que foi muito isso que me ensinou. Que bacana todos esses relatos que vocês estão trazendo, que são características importantes de um bom mestre, né? Vivi? Que me marcou foi minha professora de matemática da 8ª série, porque eu sempre sou péssima em matemática. Nunca gostei e eu sempre fui mal, né? Sempre ficava de recuperação. E essa professora era extremamente brava. O nome dela era Cleusa. Ela tinha um zunhão vermelho assim, que batia na lousa. Todo mundo morria de medo dela. Mas ela foi a única professora que conseguiu me ensinar matemática, né? Porque ela acreditou em mim. Ela pediu para eu chegar antes da aula, sentava comigo para esclarecer dúvida. Quando eu ia mal na prova, ela sempre fazia questão de rever comigo as questões que eu tinha errado. Então, a característica dela foi acreditar em mim, né? E ela me ajudou bastante, ela marcou bastante. Que bacana, que bacana. Parecida? Eu também sou do primeiro ano, né, vamos dizer. Ela, a professora era muito carinhosa, né? A minha mãe estava por aqui, eu estava com a minha avó, então ela sabia que a gente estava junto e dava sempre aquele carinho com a gente, né? Fazia igual ela falou, sempre fazia a gente sentar junto com ela, tomava lição, tudo que era cartilha naquele tempo, né? Aí isso me marcou, a única professora que me marcou foi ela, até o nome dela, até hoje eu não esqueci, que chamava Madalena. Olha só, eu também tive uma professora
que me inspirou muito, mas foi mais tarde. Teve várias, né, assim, que me marcaram, mas essa me inspirou até eu escolher essa profissão de ser professora. Era uma professora da antiga 7ª série, que hoje seria 6º ano, né? Ela era professora de português, de literatura, e ela estimulava muito a gente a escrever, né? Ela estimulava a gente a fazer os nossos famosos diários. E era de uma forma tão gostosa, né? E ao mesmo tempo tão preservada, esse estímulo à escrita. E ela depois fazia uns comentários tão bons, assim, no sentido de te acolher, que a gente se sentia super confortável, e foi, assim, um ano que todo mundo se desenvolveu muito nessa área de leitura e escrita, por causa de atividades simples também, diferenciadas. Então, ela me marcou muito, chamava Carmo, né, professora do Carmo, todo mundo chamava ela do Carmo. Acho que devia ser Maria do Carmo, mas todo mundo chamava ela de do Carmo, né. Então, ela me marcou também por variar a didática e por essa questão do acolhimento, né, que eu acho que foi super importante também. Então, mais alguém quer falar de algum professor? Não? Então vamos seguir. Então aqui a gente viu as características de um bom mestre. Então, pelo que vocês falaram, ele tem que ter coragem, ao mesmo tempo ele tem que ser acolhedor, ele tem que acreditar, né, no caso aí no seu aluno, ele tem que apoiar, a pessoa tem que se sentir minimamente gostada nessa relação, né, então como a Karen falou, que você se sentir acolhida e tudo mais, então você tem que se sentir nessa relação dessa forma, né. E será que Jesus, ao longo de todas as suas andanças, né, de pregações, a gente poderia falar que ele realmente foi um bom mestre, um bom professor? E aí é isso que a gente vai começar a ver um pouquinho nessa aula de hoje, tá bom? Então, quem era, né, Jesus? Então, Jesus, na espiritualidade, a gente sabe hoje que ele é o governador do nosso planeta, o responsável maior pelo nosso planeta, mas não só pelo nosso, mas de outros planetas também, e que ele é um espírito crístico, que a gente fala. O espírito crístico é um dos mais altos níveis de perfeição. E que, assim como Jesus, existem outros espíritos crísticos que também tomam conta de outros planetas, né? Então, quando a gente fala Jesus Cristo, o Cristo vem dessa cristicidade, né? E Jesus é o nome pelo qual ele foi batizado enquanto encarnado, tá bom? E aí, será que ele foi um bom mestre? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso ao longo, entender qual era essa pedagogia que ele usava, qual era esse modelo educacional de mestre que ele usava, mas e conhecer um pouquinho mais da história dele, quem era esse tal de Jesus Cristo. A maior parte dos relatos sobre Jesus, logicamente, estão na Bíblia, né, no Novo Testamento, e Jesus, ele não escrevia, né, sobre ele. Então, todos esses relatos foram de pessoas que viveram diretamente com ele, presenciaram, ou que vieram depois e organizaram relatos de anteriores, né? E a história, a história, vamos pensar na história, a história mesmo construída pelo homem, né, dos historiadores, eles, para fazer essa história de Jesus, eles seguem muitos esses relatos, que foram, esses documentos, que foram meio que espalhados aí, naquela época, muitos ainda guardados, manuscritos e tudo mais, que contaram sobre a história de Jesus. E o Espiritismo, mais para frente, ele trouxe também mais informações sobre isso, né? Os espíritos trouxeram mais informações. Essa, por exemplo, de que ele é o governador do nosso planeta, né? Que na Bíblia não falava nada sobre isso. Tá bom? Então vamos lá, pode passar, Wagner. Quer que eu vou lendo, cara? Pausa na hora que você quiser? Eu acho que pode ser. Mas primeiro aqui, olha, eu coloquei um mapa aproximado daquela época quando Jesus nasceu e viveu, né, naquela época. Então aqui, assim, eu trouxe para vocês que ele nasceu em Jerusalém, né, que é essa setinha vermelha lá embaixo, perto de Judeia. Então, que ele nasceu ali naquela região, e ele nasceu naquela religião porque os pais dele
tiveram que fugir da cidade que eles estavam, porque já havia uma perseguição, né, a existência da chegada de um futuro Messias. Então, eles tiveram que sair de lá para justamente não serem perseguidos, enfim, ela conseguir ter o filho, né, o bebê ter Jesus, né? Então, ele nasceu nessa região da Judéia, só que depois desse período em que ele nasceu, ele andou por toda essa região, né? Então, assim, nessa região da Samaria, que vocês estão vendo que é a setinha do meio, depois lá em cima na Galileia, que é onde ele viveu a maior parte do seu tempo de vida, né? E foi passando por toda essa região em volta ali daquele lago, um pontinho azul ali no de cima, isso aí mesmo, Wagner, que era onde ele pregava os sermões dele, né? Então, hoje, para vocês terem uma ideia, eu cliquei no Google para ver a distância entre esses lugares por onde ele andou, em média de 150 quilômetros, só de um ponto para o outro, e 150 quilômetros de regiões montanhosas, quer dizer, não era algo tranquilo de se andar. Então, mesmo assim, a gente pensando naquela época, que alguns tinham o apoio dos burros, né, que andavam sobre burros, ou os burros eram para levar os mantimentos e as pessoas iam a pé, então, quanto tudo isso já era um dificultador. E mesmo assim, ele seguiu com todos os planos a que a ele foi atribuído, né? Pode ler então, Wagner, por favor. Belém foi a cidade onde Jesus nasceu de acordo com a tradição cristã. É uma cidade na Judéia, ao sul de Jerusalém. E Nazaré foi a cidade onde Jesus cresceu e passou a maior parte da sua infância e juventude. Está localizada na região da Galiléia, no norte da Palestina. Jerusalém desempenhou um papel central na vida de Jesus. Ele visitou a cidade várias vezes, especialmente durante as festas religiosas judaicas, como a Páscoa. Sua última visita a Jerusalém culminou na crucificação e ressurreição. Cafarnaum está a cidade à beira do mar da Galiléia, foi uma base importante para o ministério de Jesus na região da Galiléia. Ele ensinou na sinagoga local e realizou milagres lá. Betsaída era uma cidade próxima a Cafarnaum e também foi mencionada nos evangelhos como um local associado a Jesus e seus discípulos. Jericó, Jesus passou por Jericó em várias ocasiões durante seu ministério. Ele curou um cego em Jericó e interagiu com Zaqueu, cobrador de impostos lá. Samaria, Jesus também passou por várias cidades e aldeias na Samaria, incluindo Sichar, onde ele teve uma conversa com a mulher samaritana junto ao poço. Em Betânia, essa cidade é conhecida por ser um local onde Jesus ressuscitou Lázaro dos mortos. Está localizado perto de Jerusalém. E Caná de Galileia foi onde Jesus realizou o seu primeiro milagre, transformando água em vinho durante um casamento. Então, aqui, assim, isso foram alguns dos lugares onde teve mais citações na Bíblia, né, da passagem dele. Então, nos relatos, foram assim, as cidades, vamos chamar de cidades, tá? Por onde ele mais passou. Então, assim, a gente pode entender que ele ficava realmente circulando por toda essa região, né? Ele ia até onde ele sentia que o povo estava chamando, para levar o ensinamento e o seu exemplo, né? Pode passar, Wagner. Ai, os mapas aqui ficaram pequenininhos. Então, ali, né, de amarelo, tá o contorno, que seria o reino de Israel, e embaixo o reino de Judá, que seria relacionado à Judéia. Então, esses dois reinos, que é por onde Jesus transitou durante esse período, né? Ele teve que sair do reino de Israel, fugido, quer dizer, os pais dele, e aí ele nasceu no reino de Judá, ali perto da Judéia, né, na Judéia, e depois retornou para o povo, realmente, de Israel, que ele, a qual ele se pertencia e se designava como judeu, tá bom? Então, aqui depois tem um outro mapa, só para mostrar para vocês que tudo isso acontecia no cantinho do Mediterrâneo, só para a gente lembrar, né?
Então, assim, esse grande mar azul que vocês estão vendo é a pontinha do Mediterrâneo. Então, para lá é a Ásia, para baixo é a África e para o outro lado é a Europa, tá? Então, isso, obrigado. Então, só para vocês entenderem que toda a história de Jesus, ela se passou nessa curvinha aí, nesse cantinho que está no finalzinho do mar Mediterrâneo. Então, tudo isso que era naquela época, todos esses reinos, Mesopotâmia mais acima, né, Babilônia, então todos esses povoamentos que a gente escutava nas aulas de história, é onde realmente Jesus ficou próximo e atuou, tá bom? Aí hoje, só para mostrar para vocês, a estrada de Nazaré a Belém, hoje. Então, essa estrada é hoje que pode passar um carro. Não é nada asfaltada, a gente viu tanto de montanhas e colinas ao fundo, toda pedregosa, seca, árida, e que naquela época também era assim. Então ele percorria por todas essas regiões, né? Jesus andava e caminhava por todas essas regiões. E aí a gente vai ver também que Jesus foi batizado por João, segundo, né, as escrituras, quando ele tinha por volta de 30 anos. E que só depois disso que ele começou realmente o seu trabalho missionário. Aí, só que pela história, né, diz que ele foi morto, né, crucificado com 33 anos. Então a gente pensa que ele teve 3 anos só para realizar tudo que ele realizou. É lógico que a gente tem que pensar que naquela época os próprios calendários, né, o calendário gregoriano como ele é, que é o nosso calendário atual, ele foi institucionalizado bem depois, foi na Idade Média. Então, a gente tem que fazer mais ou menos, né, não entender que talvez fossem só 3 anos, porque talvez eles ainda contassem o tempo um pouquinho de uma forma diferenciada que a gente. Mas, de qualquer forma, ele começou na vida adulta, não foi na adolescência, ele realmente já era um tempo lá com os essênicos, né, teve toda uma formação, e depois, inclusive, é um gap na história de Jesus, né, assim, em termos de informação histórica, fala que não tem quase relato da adolescência dele e nem desse início de fase adulta, o que ele foi, o que ele viveu, onde ele estava, tá bom? Mas a espiritualidade traz vários relatos que realmente ele ficou se preparando para a missão que ele tinha conosco, tá? E nessa época, quando Jesus encarnou, vigorava a lei de Tailão, que consiste na rigorosa reciprocidade do crime e da pena, olho por olho, dente por dente. Então, se eu causei o mal para aquela pessoa, se eu perder a vista, eu também teria que perder uma vista. Se eu causei um mal nela, que eu a roubei, eu teria que pagar exatamente o que foi retirado. Então, tudo era olho por olho, dente por dente. A questão do perdão e da misericórdia, né, do entendimento, às vezes, do que porque o outro agiu daquela forma, foi Jesus que veio trazer para a gente. Então, ele que veio ensinar esse perdão entre os seres humanos. E para ele não havia fronteiras. Vocês podem ver que ele ia de um lugar para o outro. Línguas. Para ele também não tinha. Jesus, ele falava várias línguas. O aramaico, que era a língua mais popular. Então, quando ele quisesse falar com o povo, ele falava em aramaico. Quando ele visitava sinagogas, ele falava em hebraico. E o grego também, que era uma língua própria de uma determinada região ali por onde ele circulava. Então, o que muita gente diz é que realmente Jesus, ele era poliglota. Ele sabia se comunicar em vários idiomas e dialetos de regiões bem distantes uma da outra. Então, isso ele já veio com esse dom e com toda essa preparação. E ele foi, né? Então, para ele também não tinha costumes diferentes, ele respeitava os costumes diferentes desses vários povos. E ele foi levar o seu ensinamento e a verdade, que era o mais importante, tá? Aí, sobre essa lei de Talião, a lei de Talião, ela já acontecia, né, de olho por olho, dente por dente. Ela não foi criada por uma única pessoa. Então, Talião não é uma pessoa que falou, esta é a lei de Talião. Mas foi um princípio,
né, uma ideia que apareceu em várias culturas antigas ao longo da história. E ela foi registrada em textos legais, ou seja, legalizada, relacionado ao direito, né, e em textos religiosos de várias sociedades antigas, incluindo o Antigo Testamento da Bíblia, então em textos religiosos, nesse Código de Hammurabi da Mesopotâmia e em sistemas jurídicos de outras civilizações antigas, até do Império Romano. Já estava escrito como se fosse uma lei, como as que a gente vê hoje no nosso sistema jurídico, tá? E aí fala que a referência mais antiga está no Código de Ur-Nammu, data do século 21 a.C. Então, gente, pensa que é quase 2.000 anos antes de Cristo chegar, o que predominava era essa lei de Talião. E o Código de Hammurabi data 1754 a.C., é um pouquinho mais próximo. É uma das primeiras codificações mais completas e conhecidas desse princípio. O Código de Hammurabi estabeleceu punições específicas para diferentes tipos de crime, com base no princípio do olho por olho, dente por dente. Tá? E aí ela também é mencionada na Bíblia, no Antigo Testamento, em Êxodo, Levítico, né, e outras passagens, que ela é aplicada como uma orientação para a punição proporcional em casos de danos físicos. Então você tinha que ter essa punição proporcional. E Jesus, o que ele vem trazer é o contrário disso, né? E aí eu volto a falar, pegar a fala do Wagner, porque que ele se encantou com o mestre dele, porque ele veio trazer um novo modelo, ali no caso de matemática, mesmo contra o que estava sendo vigente. Então, Jesus veio trazer um novo modelo, que é do perdão e do amor, contra esse regime vigente, que era do olho por olho, dente por dente. Tá bom? Então, só para vocês saberem de onde vêm as coisas que às vezes a gente fica ouvindo quando a gente lê o Evangelho, e é importante a gente, sabe, pesquisar um mapa quando está lendo, fala da Samaria, mas de onde era, para entender um pouquinho esse contexto de onde toda essa história se passou. Porque aí ela traz uma ressignificação para a gente, tá bom? Então, por isso que eu estou trazendo tantas informações hoje para vocês aqui em relação ao Jesus, Mestre dos Mestres. A comparação entre a ideia do Deus velho, do Velho Testamento, e a ideia do Deus do Novo Testamento, mostra-nos a diferença entre o mundo judeu e o mundo cristão. Então, o que um mostrava para o povo, e que no Novo Testamento, a partir de Deus, a partir de Cristo, a ideia de um Deus que fosse Pai de todas as criaturas, sem distinção de raças ou posições sociais. Essa paternidade universal determina a fraternidade universal. Então, tudo isso foi o que Jesus veio trazendo. O Deus Pai do Evangelho não é vingativo nem irado, como o Deus que era pregado anteriormente. Não comanda exército para destruir povos e nações, como acontecia naquela época toda essa perseguição, mas ama todos os seus filhos, quer a salvação de todos e a todos concede o seu perdão generoso. O tempo da lei e da força foi substituído pelo tempo da graça e do amor, tá? Pelo menos era essa a ideia inicial. E percorria Jesus toda a Galileia, que é um versículo de Mateus. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhes todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E seguiu uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, de Judeia e de além do Jordão, que era o rio, né, que separava, né, do rio Jordão. Então, além do Jordão, do outro lado do rio, também vinham pessoas. Então, olha só a gente pensando, e eu volto a falar nessa questão da gente pensar naquela época como era o transporte das pessoas e como era a comunicação. Então, essa comunicação só acontecia de boca em boca. Então, quem viu ou quem viveu, voltou e contou para outro, que contou para outro, que contou para outro. E assim que foi se espalhando as ideias de Jesus, né, entre essas populações. Porque agora a gente fica sabendo de tudo, porque tudo cai na internet, né, na mesma hora que está acontecendo do outro lado do planeta.
mas naquela época era de boca em boca que as coisas aconteciam. Tá? Pode passar, Wagner. Aí, um dos sermões dele, famoso, que é o Sermão da Montanha. E Jesus, vendo a multidão, subiu num monte. E sentando-se, aproximaram-se dele os discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E aí ele começava o seu sermão. Então, a gente pensando naquela paisagem que eu mostrei da estrada, era assim, ele subia no alto de um monte, em uma daquelas montanhas que vocês avistaram, né? E ali os discípulos ficavam abaixo dele, o povo, para que ele pudesse ser visto por todos, e ali ele se sentava e começava os seus sermões. Ele é chamado de pedagogo da humanidade. O Cristo nos trouxe os princípios eternos da educação com amor. Então, antes, era pela punição que as pessoas, entre aspas, aprendiam, pelo medo. Ele veio trazer a educação com amor, que é pelo amor, pelo seu exemplo, né? Que isso é que faria com que realmente as pessoas aprendessem. Então, quando o Tiago fala da professora dele, também do primeiro ano, a Karen, Vivi, todos vocês tinham, mesmo sendo, às vezes, um professor mais rígido, mais bravo, mas que ele entendia que era importante, na questão do seu ensino, ter principalmente essa parte desse acolhimento, porque senão não haveria educação. E hoje, só falando um pouquinho da psicologia, a psicologia e a pedagogia, né, o estudo do desenvolvimento humano, todos eles trazem essa questão da afetividade, que a criança aprende só por afeto, ela aprende só por amor, ela obedece aos pais porque ela ama eles, não há nenhum outro motivo para ela obedecer aos pais e depois obedecer aos professores, ela obedece por temer perder o amor desses pais e desagradá-los, entendeu? Então, assim, a gente entende hoje, e está mais do que provado, que as crianças que recebem um afeto saudável, um amor saudável nos seus lares, elas têm uma potencialidade de se desenvolver muito maior do que outras que não receberam. As que não recebem se sentem inseguras, se tornam mais agressivas, se tornam sem esses limites, né? Então a gente percebe que tudo isso é baseado nessa educação com amor. Pode passar, vai. E aí, quais eram os princípios da pedagogia de Jesus? Então, primeiro que ela deve se alicerçar no valor da pessoa humana. E aí um pedacinho só para retratar. Vós sois a luz do mundo. Então, o valor da pessoa. Ele disse para a gente que nós somos a luz do mundo. Ele não está atribuindo um valor para a gente nessa hora? Outro princípio. Toda aprendizagem se dá no tempo e é cumulativa. Então, toda aprendizagem, ela demora um tempo para acontecer e ela é cumulativa, ou seja, um conhecimento vai se apoiando no outro, que vai se apoiando no outro, que vai se apoiando no outro, ela vai sendo acumulativa. E aí, qual é a parte que fala sobre isso, né? Primeiro a erva, depois a espiga e, por último, o grão cheio na espiga. Então, primeiro vem a erva, que é a planta crescendo. Depois a espiga. E, por último, o grão cheio na espiga. Então, tudo isso, eu estou falando que ela para dar um exemplo, pelas parábolas que ele contava, né? Ele usava muito essas metáforas para que as pessoas entendessem. A aprendizagem se evidencia na demonstração, no comportamento que mostra a transformação interior. Então, não adianta só eu falar para uma criança, não grita se eu estou gritando. Para de gritar! E você está gritando. Então, para a criança, ela receber essa dupla mensagem, o que ela vai pensar? Só os adultos podem gritar e as crianças não? Ou eu não posso confiar, entre aspas, nesse adulto, porque ele está falando uma coisa e fazendo outra. Então, tudo isso era o que Jesus também falava, né? Que a aprendizagem, a gente só vê que aprendeu pelo comportamento que mostra a nossa transformação. E quando a gente traz isso para o Espiritismo, para a doutrina que ela traz atualmente,
exatamente isso que fala. Né, que não existe a fé sem obras, quer dizer, você tem que mostrar, você tem que demonstrar, senão isso não vai revelar realmente essa sua transformação interior, se você não conseguir aplicar aquilo que você aprendeu. Você lê ali embaixo para mim, Wagner, eu não estou conseguindo ler direito. Porquanto cada árvore é reconhecida pelos seus frutos. Isso, cada árvore é reconhecida pelos seus frutos, tá? Pode passar, Wagner, por favor. Toda aprendizagem conduz o homem à harmonia consigo próprio, com o próximo e com Deus. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz. Então, tudo isso eram princípios que ele ia ensinando. Então, toda aprendizagem conduz o homem à harmonia consigo mesmo, com o próximo e com Deus. E se a gente for pensar, né, que a gente tem que amar primeiro a si, né, amar ao próximo como amar a Deus, isso também vem dentro desse princípio. A gente primeiro tem que estar em harmonia conosco, para depois estar em harmonia com o nosso próximo e harmonia com Deus. Eu não consigo estar em harmonia com Deus nem com o próximo se eu não estou em harmonia comigo. Então, tudo começa dentro da gente. Toda aprendizagem necessariamente possui momentos de avaliação. Então, vamos pensar, eu não estou falando aqui de avaliação formal em escolas, para saber se você passou de ano ou não. Mas sim, nós teremos esses processos de avaliação, são na verdade esses processos de reflexão, de você aprender com seus erros e de você evoluir. E esses momentos grandes de avaliação, eles acontecem tanto enquanto a gente está encarnado, se a gente está disposto a se rever, mas com certeza quando a gente chega do lado de lá, que aí caem todas as fichas, e aí você fala, não, vou precisar reencarnar de novo, e aí você se planeja para tentar aprender o que você não aprendeu, né? Então, aquele dentre vós que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Então, isso também é um processo de avaliação. Quem não tiver em pecado, né, não precisaria nem estar aqui. Não precisaria nem encarnar. Outro princípio, o erro é uma parte do processo de aprendizagem e deve ser transformado em estímulo de crescimento. Então, a gente entender que o erro faz parte e que ele pode ser transformado em estímulo e não em punição, é isso que vai fazer com que realmente a gente aprenda, né? Então, a gente pensa, quantas vezes um jogador de futebol fica mirando no gol e treinando pênalti, né? Vamos supor. Quantas vezes ele erra e ele vai melhorando a sua técnica. A gente tem que pensar que, às vezes, a gente também, que o erro, ele faz parte desse processo, porque faz a gente refletir. Então, vai e não tornes a pecar. Então, é quando ele confiava, falou assim, ó, você aprendeu, então você vai, e não cometa de novo o mesmo erro. Era isso que Jesus queria dizer. Você vai e tente, né, não cometer o mesmo erro, se você realmente aprendeu. Outro princípio, a aprendizagem verdadeira conduz à liberdade e autonomia. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Isso a gente traz, porque a doutrina espírita nos mostra, os espíritos mais libertos e autônomos são aqueles que sabem usar melhor o seu livre-arbítrio, né? Que sabem usar corretamente o seu livre-arbítrio. Então, se você conhece a verdade, que é o ensinamento do Cristo, ela vai nos libertar, porque ela vai te aproximar mais do bem. Ela vai te orientar pelo qual caminho você tem que seguir. E aí, a gente vê que a gente acredita que liberdade, no nosso senso comum, é você poder fazer o que você quiser. Mas quando a gente estuda o que é liberdade e autonomia, é justamente você ter a responsabilidade. Então, liberdade, quanto maior a sua liberdade, maior a sua responsabilidade. É como se fossem duas balanças de um mesmo, né? Um lado é liberdade, outro lado é responsabilidade. Ela tem que estar em equilíbrio. Senão, não é uma liberdade verdadeira. A coerência e o modo de ser do mestre são exemplos do que ensina. Então, de novo, tem que ser coerente. Jesus, ele dava os exemplos do que ele ensinava na sua vivência, nos seus exemplos de vida, né? Ele não ficava só lá falando. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então,
quando ele fala, né, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, quer dizer, quem realmente o estava escutando com o espírito aberto, a mente aberta. Eu os conheço, porque eu já sei, eu percebo, e elas me seguem. Toda aprendizagem significativa é aquisição para o espírito imortal. Então, esse era outro princípio. Então, Jesus, mesmo que ele sabia que ele ia ensinar isso, ou que dos 100 que estavam escutando ele, 20 iam realmente entender. Para ele não importava isso, porque ele sabia que toda aprendizagem, se fosse significativa e menor que fosse, ela seria uma aquisição importante para o espírito, que era imortal. Então ele sabia que se aprendesse um pouquinho nessa encarnação, depois mais um pouquinho numa outra, depois mais um pouquinho numa outra, essa aquisição, ela fica para sempre dentro do espírito. Então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Tá? Então, as obras, elas serão retribuídas, né, a cada um que as fez. Então, esses eram os princípios básicos da pedagogia de Jesus. Aí agora, as técnicas. Quais as técnicas que Jesus usava, né? Então, eu não lembro quem que falou que o professor variava as técnicas, quem falou que era, acho que foi a Paula, professora de história. E que variava as técnicas, né? Que deixava os alunos pensando de outra forma. Então, Jesus, ele também variava as técnicas. Ele não dava só sermões, mas os sermões, vamos pensar, para a gente entender o que é sermão e uma explicação. Então, sermão é como se fosse uma palestra. A pessoa está lá falando sobre um assunto. Então, isso a gente entenderia, entre aspas, como um sermão. Explicações é quando, às vezes, as pessoas perguntavam, que a gente vê várias passagens no Novo Testamento, que perguntavam e ele explicava sobre aquilo. Então, a gente pensando nos nossos mestres, quando a gente tinha dúvida, a gente perguntava, e o nosso mestre respondia, os nossos professores. Tá? Então, isso são explicações. As parábolas, que foi a base, praticamente, da técnica utilizada por Jesus. Então, ele ensinava muito por parábolas para que as pessoas pudessem visualizar e entender o conhecimento que ele queria transmitir. E é engraçado porque, para nós, hoje, as parábolas são difíceis, às vezes, de entender, né? São muito difíceis da gente entender as parábolas, às vezes, do que Jesus mostra nos relatos do Novo Testamento. Mas, por quê? Porque as parábolas hoje teriam que ser adequadas à nossa vivência do hoje e à nossa linguagem de hoje. Então, se Jesus viesse aqui hoje nos contar com parábolas, ele teria que usar totalmente uma outra linguagem, para que a gente pudesse entender. E ele usava a linguagem apropriada para aquelas pessoas daquela época. O nós na fita já não rola mais hoje em dia, nós no CD não rola mais, agora é Spotify. Você vê como as coisas mudam e a gíria perde o sentido com o tempo aí, né? Sim, as histórias hoje têm que ser contadas com o sentido próprio do dia de hoje, né? Conversas, ele também tinha muitas conversas particulares com as pessoas. As pessoas que se achegavam a ele conversava com aquelas pessoas. E a conversa nada mais é do que estabelecer essa relação mais próxima e afetuosa, como vários de vocês falaram, né? Ou da Vivi, que a professora chegava mais cedo, né? Pedia para ela chegar mais cedo para ensinar o que ela precisava. Então, era nessas conversas individuais, ou em pequenos grupinhos, ou dentro de uma casa, de alguém lá do povoado que ele estava, onde essas conversas também se tornavam significativas e importantes. A questão das perguntas também é uma outra técnica. A pergunta é o que faz refletir. Então, muitas vezes eu utilizava da técnica da pergunta para conduzir as pessoas dentro de um pensamento. Isso está muito pautado na filosofia. Então, quando a gente começou a aula de hoje, foi exatamente eu trazendo uma pergunta para vocês. O que os professores da época quais professores vocês lembram e por quê, enfim. Eram perguntas que foram fazendo o quê? Que vocês se ligassem na aula de hoje, para que vocês pudessem conduzir esse fio de pensamento. Outra técnica que ele utilizava também era observação. Observação do quê?
dos ensinamentos práticos do que ele fazia. Então, a parte prática do trabalho dele, que os outros observavam como ele agia, como ele fazia, como ele curava, como ele intercedia pelas pessoas. Então, essa era uma outra técnica de ensinamento. É uma das partes mais difíceis, né? Um professor está ensinando e dá o exemplo, né? E dá o exemplo, realmente. Principalmente que somos imperfeitos, né, Wagner? Até os professores, viu, gente? Até os professores são seres imperfeitos. Agora vocês já vão saber que é espírito e evolução tanto quanto nós. Então tem um dozinho aí dos professores um pouquinho também. E os debates. Então ele também usava a técnica do debate, propiciando essas perguntas que fariam com que as pessoas debatessem aquela ideia, que eles se colocassem, que as pessoas se colocassem. Tá? Então essas foram as técnicas mais utilizadas. Aí por onde ele ensinava, né? Então não existia uma escola. Então onde ele ensinava? Por onde passasse, por onde encontrasse uma pessoa necessitada, quando percebesse uma oportunidade. Outra vez começou a ensinar à beira-mar, e reuniu-se a ele tão grande multidão que ele entrou num barco e sentou-se nele sobre o mar. E todo o povo estava em terra junto do mar. Então lhes ensinava muitas coisas por parábolas e lhes dizia no seu ensino. Então esse pedacinho de Marcos que foi tirado, capítulo 4. Então era onde ele encontrasse a oportunidade, lá ele estaria. Ora, chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos ao ouvi-lo se maravilharam, dizendo: de onde vêm estas coisas? E que sabedoria é que esta que lhe é dada? E como se fazem tais milagres por suas mãos? Também do Marcos. Então, sábado, ele já estava na sinagoga, que era o dia que tinha os encontros. Ali, provavelmente, ele já estava numa outra linguagem, ele já estava utilizando um outro jeito, porque ele sabia que cada povo, cada povoado, cada grupo, ele conseguiria atingir de uma forma diferente. Estava sempre disposto a ensinar a prática do amor, mesmo antes que as pessoas se mostrassem arrependidas. Para Jesus, o poder de Deus era maior que o pecado. Ele ensinava que o arrependimento e a fé podiam salvar os homens. Aos seus seguidores, Jesus oferecia normas práticas de vida, que por vezes eram mais difíceis de cumprir que a própria lei judaica. Ele ensinava as pessoas a amarem a Deus e aos seus semelhantes com toda a força de seus corações e de suas mentes. Frisava que cada pessoa deveria tratar as outras como gostaria de ser tratadas por elas. Então, peguei esse pedacinho aqui, principalmente que fala que aos seus seguidores, Jesus oferecia normas práticas da vida, que eram muito mais difíceis de cumprir do que a própria lei judaica. Que é o que a gente também sabe. É muito mais difícil a gente cumprir as leis divinas ou naturais do que as nossas leis da nossa Constituição. Né? Então, assim, é muito mais fácil, né, a gente não passar no farol vermelho, lógico, não roubar, né, não fazer todas as coisas lá que está escrito no nosso Código Penal, a nossa Constituição. É muito mais fácil a gente seguir tudo aquilo do que as leis divinas, tá? E aí termino aí com essa imagenzinha aí de Jesus, mas a gente pensando o que esse mestre, né, o que esse espírito crístico, por que ele veio naquela época, né? Então a gente sabe que ele veio naquela época justamente para quebrar essa lei de Talião que sempre vigorava, né, em toda aquela região. Agora, por que tudo acontecia naquela região do planeta e não em outra? Isso a gente ainda não sabe. O que a gente sabe é que os grandes impérios começaram naquela região, né, a se desenvolver. Então, na história da humanidade, se a gente for pensar, é onde os grandes impérios começaram a se desenvolver. Então, assim, a América basicamente nem existia ainda da forma como nós a conhecemos. Tinha 300 milhões de habitantes no planeta naquela época. Então,
espalhados. A Ásia é imensa, mas já com a sua cultura própria, né? Um pouco mais diferenciada. Índia, né? A questão da China, que hoje é a China, mas eram vários outros impérios que ali existiam. E a Europa também desse lado, ela também estava ainda sob domínio de outros grandes impérios, né, do Império Celta, dos anglo-saxões, que depois foram dando futuramente a divisa a todos os outros países. O Império Romano, que estava já tomando todo em volta do Mar Mediterrâneo. Então a gente via assim, que talvez fosse uma época que precisasse trazer realmente essa nova visão e quebrar essa lei que persistia nessa época, tá bom? Não sei se vocês querem falar alguma coisa. Tem uma professora minha que eu orgulho muito dela, ela inspira muito, a professora Carla, muito competente. Ai, Wagner, obrigada. Obrigada, que bom, que bom. Ainda bem que você não falou, tem uma professora que eu não esqueço nunca mais, que é a professora Carla. Obrigada. Mas é isso, gente. O convite realmente é a gente refletir um pouquinho, né, na história de Jesus, quem foi Jesus. Acho que vale a pena pesquisar, vale a pena ler sobre esse assunto, para a gente poder entender na totalidade, né? Eu acho que o conhecimento, quanto mais conexões a gente for fazendo com outras coisas, mais realmente ele vai ampliando. Se a gente fica só naquele conhecimento restrito, a gente não consegue ter essa visão mais geral, né? Então é um convite para vocês ampliarem o conhecimento de vocês também, para vocês construírem essa visão, tá? Hoje não teria parte B, porque é uma aula extra, então a gente talvez até encerre um pouquinho antes, mas quero ouvir vocês, o que vocês acharam, vocês sabiam de toda essa metodologia de Jesus? Hoje a gente pode realmente garantir que ele é o mestre dos mestres? E aí? Ninguém quer falar nada? Dessas técnicas, assim, a única que eu prestava mais atenção era nas parábolas. As outras, se é conversa, se é explicação, se é sermão, assim, fora o Sermão da Montanha, que é bem famoso, né, assim, bem... É mais a questão da parábola, por ser metáfora, né, querendo ou não, a gente também às vezes vai explicar para alguma criança, alguma situação e tenta usar uma figura, uma historinha, então a gente acaba replicando essa forma de ensinar, né? Mas as outras técnicas eu nunca tinha conversa. E, na verdade, conversa a gente realmente ensina, aprende, né? Então, sem subestimar a fonte da informação, né? Pode ser em qualquer lugar, na feira, a gente tendo uma conversa pode ter um engrandecimento, assim, uma iluminação em algum sentido, qualquer um que seja, né? Interessante. Sim. Eu acho que a aprendizagem ela acontece em todos os minutos enquanto a gente está vivo, né? Falo vivo aqui, falando do encarnado, porque a gente sabe que no mundo espiritual a gente aprende muito mais, mas é só para realmente uma metáfora. Né, Na novela também aprende muito. Aprende. A gente aprende com os exemplos dos outros, né? Às vezes a gente ouve uma história bonita entre duas pessoas, que você fala, nossa, que exemplo. Você aprende com as histórias de vida de outras pessoas também, né? Acho que tudo é troca. Tem humildade, né? Tendo humildade, querendo aprender. Acho que mais do que tudo é você querer aprender. Porque não adianta estar o melhor professor, melhor mestre na sua frente, se você não quer aprender, entrar por um ouvido e sair pelo outro. Se então, o ego é maior, né? Verdade. Quando você se coloca nessa posição, eu sei mais que o outro não tem nada para me ensinar, aí você está com esse ego aquecido. E é uma qualidade também dos professores, porque os professores, eles são humildes, né? Um professor arrogante, prepotente, ninguém vai querer falar que cara mala, né? Já vai ficar meio de ranço. Sim. Agora, se é uma pessoa acessível, que escuta a dúvida, né? Que quer entender, quer explicar de um jeito mais humilde, assim, né? Acaba sendo uma qualidade até para poder ser o exemplo, né? Sim, é verdade, Karen. E eu que lecionei a minha vida inteira eu lecionei
no Fundamental 1 e Educação Infantil. O começo mais da minha carreira foi com Educação Infantil, e aí depois eu fui para o Fundamental 1, mas sempre séries iniciais, primeiro ano, segundo, terceiro, né, oscilei entre essas séries. E assim, a gente acha que a criança não tem para ensinar para a gente, né, e eles ensinam a gente o tempo todo. Então assim, o tempo todo, eles te lembram, eu falo que eles te lembram que você tem que ser uma pessoa melhor, o tempo todo. Então, olha o quanto a oportunidade de aprendizagem tem. Agora, se um professor entra numa sala para dar aula para crianças de 7, 8 anos e acha que eles não vão ter conhecimento algum, que você é soberano, você não vai conquistar nenhum daqueles alunos e nem exercer, na verdade, a sua profissão de forma digna, né? Ou impor pela força, né? Só pelo autoritarismo em si, né? Vamos dizer assim, né? Sim, porque sim. Essa questão de hierarquia. Então, eu estou numa posição, você está em outra e você tem que engolir. Escuta, aprende, anota, que é o sistema, né? Olha, eu vou falar um relato para vocês agora. Esse feriado, eu viajei com 2 amigas que eu tenho de infância ainda. Eu tenho 2 amigas que a gente está junta desde os 8 anos de idade. E é difícil você manter uma amizade assim por tanto tempo, porque a vida vai separando às vezes as pessoas, né? Mas nós 3 seguimos juntas, sem combinar nada, engravidamos as 3 no mesmo ano. Então, as 3 no mesmo ano passaram pela gravidez e tiveram seus primeiros filhos. E aí deu certo da gente ir visitar essa outra amiga que está morando em Goiás. Então, fui eu e essa minha amiga para Goiás. E aí a gente começou a lembrar do nosso curso de magistério, né, que na época era o magistério para todo mundo ser professor, porque também são professoras. E aí a gente começou a lembrar dos professores e falando, lembra de fulano, lembra de ciclano. Olha, no fim, eu só sei que assim, a gente voltou com a ideia de reunir todo esse grupo do magistério, e foi assim, tão intuitivo, e ontem a gente já tinha descoberto 17, porque aí uma mantém contato com outra, que mantém contato com outra, e no fim, assim, foi uma conversa tão gostosa, assim, que já tá rolando, todas já, sabe, meu filho, eu tenho um filho de 32, um filho de não sei quanto, eu tenho nananana, né, e aquelas conversas gostosas. O porquê que eu tô falando disso tudo, né, porque nos relatos a gente lembrava dos professores que marcaram a gente de alguma forma, né, então, lembra tinha uma professora que chamava Deusdete, e ela era uma professora maravilhosa, então ensinava muito sobre a arte de ser professor, né? Gente, assim, foi gostoso a gente lembrar disso tudo, né? Só para dar esse parênteses aí, e a gente todas ansiosas agora para nos encontrarmos pessoalmente, para relembrarmos o nosso tempo de adolescência. Isso é muito bom, né? Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Semana que vem a gente volta para as leis naturais, tá? Para as leis divinas ou naturais. E a gente vai falar da primeira lei. Não, a gente já falou de alguma? Não, né? Não. Não, a gente só falou que é lei natural e lei divina, não é? Isso. Agora a gente já vai entrar na primeira lei. Tá bom? Eu espero que com esse assunto de hoje tenha plantado uma sementinha e alguém tenha vislumbrado aí para ser professor aqui no Cristão logo mais. Nossa, mas vocês estão desesperados arranjando professor? Vocês querem se aposentar, sair correndo? O que é? Não, a gente quer formar novos professores, entendeu? A gente quer formar novos instrutores, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? A gente não sabe o dia de amanhã. Então, tem que ter já outros na gaveta aí, para a ausência de um, já ter o próximo, né? Vocês sabem como que o Wagner veio parar aqui nos cursos? Alguém pressionando ele do jeito que ele pressiona a gente? Não, foi pior ainda. Eu dava aula com outro professor que chamava Saulo, que vocês devem conhecer o Saulo, lá do Centro Espírita. E aí ele teve que mudar o trabalho para o noturno. Só que primeiro ele falou, não, vai ser um trabalho temporário de 1 mês, né, 2 meses mais ou menos. E aí o Wagner então falou assim, não, tá bom, 2 meses eu assumo, eu fico com a Carla junto, não sei o quê. E aí ele tá aí até hoje agora, né, Wagner? Há 2 meses, ficou 3, virou 6, até que o chefe do Saulo falou, não sai mais desse período noturno. Aí o Wagner foi ficando, não é?
Era o professor eventual. Ele era um professor eventual que depois foi contratado aí pela espiritualidade, falou, agora você pode ficar. E é assim, gente, fala assim que quando o coração está pronto, o serviço não falta, né? Então, a hora que vocês se sentirem prontos, não vai faltar serviço para vocês servir. Eu nunca quis ser professor, aí eu acabei sendo. Oi? Eu nunca quis ser professor quando eu era adolescente. Falei, uma coisa que eu não vou ser é professor. Mas aqui a gente não é professor, né? A gente é instrutor. A gente é o quê? Não, nem instrutor. Instrutor é muito feio, né? Que parece que passa instrução. A gente é o organizador do estudo de vocês. Vocês são nossos guias. Oi? Nossos mentores, nossos guias, mentores. Orientadores. Internados. Isso, nós somos orientadores. Tá bom, gente? Nem palavra para isso eu tenho. Eu só queria dar um recadinho que domingo teve uma palestra muito boa dos tutelatos de Maria, que é esse pessoal que escreveu esse livro aqui. Eu mandei lá no grupo o link da palestra, para quem quiser assistir, que fala muito sobre... São um grupo que veio lá de Brasília para dar a palestra aqui no Cristão, né, em São Paulo, né, vários centros. E a gente foi graciado pela visita deles nesse domingo, que eles falam um centro espírita muito focado em resgate de espíritos e pessoas também, seja no nível físico, né, psicológico, mental e também espiritual, de suicidas. Pessoas que estão próximas, pensando em se suicidar, espíritos que já se suicidaram. É meio que um trabalho muito bonito ali que eles fazem desde 88, muitos anos. A casa é bem madura nesse assunto, eles têm muitos relatos e eles fizeram um livro falando sobre o trabalho deles lá, de como que eles resgatam esses espíritos. Eu até tenho casos de amigos, infelizmente, né, que passou por esse suicídio aí e a família atingiu a família, amigos, uma coisa muito difícil e inclusive eles estavam lá, né, assistindo essa palestra e aí lá no Cristão lá eles estão vendendo esse livro aqui também para quem tiver interesse, quiser dar de presente também. Eu comprei também, mas ainda não li. Eu quero assistir a palestra. Eu vi a gravação, o comecinho só, mas aí ia começar a aula, eu falei, depois eu assisto, né? Eu acho que vale a pena. E também tem uma palestra que eu dei, faz acho que já há algum tempo, acho que foi em setembro do ano passado, também sobre suicídio. Setembro Amarelo, que é o mês agora de prevenção, né, o suicídio. Então, tá saindo muito material bacana aí nas redes sociais. E é algo assim, que infelizmente a gente sabe que a grande epidemia, vamos falar de saúde, que está recorrente agora em todos os lugares do mundo, em todas as idades, é a questão da saúde mental, né? Então, as pessoas estão realmente perdidas, né? As pessoas estão entrando em processos autodestrutivos muito, muito sérios e muitas vezes inconscientes, outras vezes conscientes, mas grande parte às vezes inconscientes. A gente sabe que tudo isso é por essa falta realmente desse amor dentro da gente, né? Desse amor, assim, maior, que nos traz essa fé, que nos traz essa certeza de que mesmo com todas as adversidades que a gente passe, a gente tem isso dentro da gente, né? E, enfim, várias outras questões que a gente sabe também que estão acabando disparando essas situações em jovens, em crianças, quer dizer, cada vez mais cedo, né? Então, por que isso tudo está acontecendo é uma grande reflexão nossa. E eu acho que vale a pena, sim, ler esse livro. Tem um outro livro também que é do André Trigueiro, sobre esse assunto, sobre suicídio. O André Trigueiro, para quem não conhece, ele é aquele jornalista da Globo, mas ele é espírita também. Eu acho que eu já falei deles para você, né? E ele, no canal do Instagram dele, todo domingo ele tem o Papo das 9. Vale a pena assistir, é 1 hora que ele fica lá falando sobre um assunto espiritual, e ele traz para a vida moderna, para o dia a dia, ele consegue fazer bem essa ligação, sabe? E agora o Setembro Amarelo, ele já começou, e uma das chamadas dele, que foi esse domingo que passou, que saiu, não sei por qual, se foi a ONU que publicou nos relatórios, enfim,
Porque o Brasil está no primeiro no top do ranking, como a maior desigualdade social, que 1% da população nossa, que são os mais ricos do Brasil, detém a riqueza dos outros 99%. Né? Então, 1% tem todo o dinheiro do Brasil que os outros 99% dividem. Então, realmente, a gente vê que a desigualdade é muito grande. Aí ele fala que não dá para falar de amor cristão com essa desigualdade social e econômica, entendeu? Então, se a gente quer realmente desenvolver o amor de Cristo, essas pessoas todas mais abastadas, vamos assim falar, e que nem sempre são só pessoas físicas, mas instituições também, né, instituições bancárias, que a gente sabe o quanto eles ganham, enfim, de dinheiro, e grandes empresas, né, por que não usar esse dinheiro para diminuir essas desigualdades? Então, é uma reflexão importante que ele traz também para quem quiser assistir, né, que eu acho que está na hora da gente começar esse chamamento. Somos cristãos ou não somos cristãos, né? O que Cristo prega, né? Não quer dizer que eu vá distribuir todo o meu salário para as pessoas, mas é ajudar minimamente com quem eu posso, com o que eu tenho, né? Acho que essa é a ideia. E nossa, essa é a parte dos 99%, então, né? Fala, Josi. Dando continuidade no que você está falando, que realmente é uma desigualdade muito grande, principalmente nas redes sociais, status, que as pessoas acabam diminuindo umas às outras por causa de beleza, de corpo e de tudo. Que eu trabalho no salão de beleza, eu vejo muito isso, e é muito triste. Pessoas que só focam na beleza externa, né? Esquecem Sim. que o mais importante é a beleza interna, né? Sim. É verdade. Mais alguém, gente, gostaria de falar alguma coisa? Senão acho que a gente pode ir encerrando. Desculpem a minha tosse, mas vai passar. Alguém gostaria de fazer oração de encerramento hoje? Eu vi alguém aí com o microfone aberto aí. Olha, ela fechou o microfone. Eu vi ela fechar o microfone. Era comigo? Era comigo? Era com você, entendeu? Já passou todo mundo? É minha vez no rodízio? É sua vez no rodízio hoje, Karen. Então vamos lá, gente. Vou convidar todos para fecharem os olhos, respirarem profundamente, mentalizando luz, agradecendo a Deus, Pai Todo-Poderoso, gratidão por estarmos aqui unidos, pelos ensinamentos, que a gente busca a cada dia mais aumentar a nossa compreensão, e que essa evolução de consciência a gente consiga cada dia melhor empregar no nosso dia a dia, praticando sempre as leis, né, as lições deixadas por Jesus Cristo, de amor, de caridade, e que a gente consiga expandir esse amor, primeiramente a nós mesmos, né, nos aceitando, nos entendendo, nos acolhendo, e que a gente consiga também propagar para todo mundo exterior, perto ou longe, emanando boas energias para os nossos familiares, para nossa casa, para os nossos animaizinhos, para os nossos amigos, para os trabalhadores da casa, do cristão que estão em atividade, e que essa nossa vibração ela consiga ser um contagiante do bem. Então, com esse espírito elevado de gratidão, de amorosidade, a gente encerra com o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo mal, assim seja. Amém. Graças a Deus.
O meu Pai Nosso é o antigo ainda. Eu não Sem baixei, problema. não atualizei.